é noite. Não uma noite qualquer. É aquela noite em que você sabe que o perigo está do lado de fora. Quando você ouve barulhos que não deveria ouvir, quando a escuridão carrega uma ameaça que você não consegue ver, mas sente com todo o corpo, os inimigos de Davi estavam literalmente cercando a casa. O versículo 11 diz que eles rodeavam seus passos, que tinham os olhos fixos para derrubar Davi ao chão. E é nessa noite, nesse momento em que o perigo está a um passo da porta, que Davi não faz planos de escape, não organiza estratégia militar, ele ora, e a oração que sai dele nessa noite é uma das mais juridicamente precisas e, ao mesmo tempo, mais pessoalmente íntimas de todo o livro dos Salmos. Ele apresenta o seu caso ao tribunal mais alto que existe, detalha a sua inocência com uma coragem que assusta. E no meio de tudo isso, pede algo de Deus, usando uma das imagens mais delicadas e mais poderosas da Bíblia inteira. Guarda-me como a menina dos olhos. Se você nunca parou para entender o que essa frase significa em hebraico, se prepare, porque ela vai mudar a forma como você entende o cuidado de Deus pela sua vida. Olá, queridos, a paz do Senhor. O título do Salmo 17 é simples, oração de Davi. Não é miquitão, como o Salmo 16. Não é shigaion, como o Salmo 7. Não tem referência a instrumento musical. É simplesmente oração. Tefilá em hebraico. E essa simplicidade do título contrasta com a riqueza do conteúdo, como se Davi quisesse dizer: não há nada especial aqui. É só um homem conversando com Deus numa noite de perigo. E é exatamente essa honestidade desarmada que torna o Salmo 17 um dos mais poderosos para quem está passando por uma situação de injustiça. O contexto histórico mais provável, segundo comentaristas evangélicos como Derek Sedney e C é o período de perseguição por Saul, ou possivelmente a rebelião de Absalão, quando Davi estava sendo caçado por inimigos que o acusavam falsamente. O Salmo começa com Davi apelando para a justiça de Deus de um jeito que só faz sentido se ele estiver consciente da sua inocência, diante da acusação específica que enfrenta. Ele não está alegando perfeição moral geral. Está dizendo que, na situação específica que está sendo julgada, a sua causa é justa. E ele confia suficientemente no caráter de Deus para apresentar esse caso sem rodeios. O cruzamento imediato é com o livro de Jó. Jó capítulo 13, versículo 18 diz: eis que preparei o meu caso, sei que serei justificado. Jó, assim como Davi no Salmo 17, está apresentando o seu caso diante do tribunal divino com a confiança de quem sabe que o juiz é justo e que a causa é verdadeira. Tanto Davi quanto Jó estão fazendo algo que a religiosidade superficial considera arrogante, clamar por justiça. Mas a Bíblia não condena esse clamor. Ela o preserva, o guarda, o coloca no cânon sagrado. Porque clamar por justiça pressupõe que existe um Deus justo que ouve, e isso é fé. O versículo 8 contém a imagem mais memorável de todo o Salmo. E quando você vê o hebraico por trás dela, ela fica ainda mais rica. Davi pede: guarda-me como a menina dos olhos. Em hebraico, a expressão é Ishon Bet Ain. Ishon significa literalmente o homenzinho, o diminutivo de Ish, homem, Bat-Rain é o filho do olho. Então a expressão completa é o homenzinho filho do olho, que é o reflexo minúsculo de si mesmo que você vê na pupila de outra pessoa quando fica bem perto do rosto dela. A pupila do olho, a parte mais sensível, mais vulnerável e mais protegida de todo o corpo humano. O reflexo que você só enxerga quando está tão perto que o outro te vê de volta. Davi está pedindo para ser guardado com esse nível de atenção, de proximidade, de cuidado instintivo e irresistível com que um ser humano protege os seus próprios olhos. E no versículo 15, o Salmo encerra com uma palavra que fecha todo o arco da oração. Davi diz que quando acordar, ficará satisfeito com a semelhança de Deus. A palavra hebraica para satisfeito é esba, da raiz saba, a saciedade completa. O tipo de satisfação que você sente depois de uma refeição perfeita, quando não sobrou absolutamente nada que você ainda deseja. Davi está dizendo que quando finalmente ver a face de Deus, quando acordar na ressurreição e contemplar a semelhança divina, ele terá saba, nada mais faltará. Nenhum desejo não atendido. Nenhuma pergunta sem resposta. Saba completo e eterno. A imagem do Eshon Bat-Ain, a menina dos olhos, é uma das mais íntimas e mais poderosas de toda a Bíblia. E pouquíssimas pessoas sabem o que ela significa no hebraico original. Se você está descobrindo esse detalhe bíblico pela primeira vez, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai ser impactado por isso. E se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito, porque estamos indo versículo por versículo, de uma forma que a leitura superficial nunca poderia demonstrar essa riqueza de detalhes. Fecha os olhos por um segundo e vem comigo. É noite em Israel, provavelmente em algum lugar
fora de Jerusalém. As paredes da casa são de pedra. Não há luz elétrica, não há alarme, não há câmera de segurança. A única proteção que existe é a espessura da pedra e a atenção dos homens de guarda. E Davi sabe, ou presente com aquela certeza instintiva de quem já sobreviveu a muitos perigos, que algo está se movendo lá fora. O versículo 11 vai descrever isso com precisão cinematográfica. Eles nos cercaram agora nos nossos passos, puseram seus olhos para nos prostrar por terra. É uma emboscada, não um ataque frontal, um cerco silencioso que se fecha devagar. E Davi não espera o amanhecer para orar. O versículo 3 diz: visita-me de noite, provaste-me. A oração do Salmo 17 é uma oração da madrugada, da vigília noturna, da hora em que o ser humano está mais sozinho consigo mesmo e mais próximo do que é verdadeiro. No mundo antigo, a noite tinha um peso espiritual específico. Os egípcios acreditavam que os espíritos do caos eram mais ativos de noite. Os babilônios faziam rituais de proteção ao anoitecer. Israel, embora rejeitasse essas superstições, entendia que a noite era a hora da vulnerabilidade máxima, o momento em que o coração estava mais nu e a oração mais honesta. O salmo começa com Davi apelando para a justiça de Deus, nos versículos 1 e 2. Ouve, Senhor, uma causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que sai de lábios sem engano. O detalhe, lábios sem engano, é fascinante. Em hebraico, a expressão é siftei mirmá, lábios de fraude ou engano. Davi está afirmando que os seus lábios não têm mirmá naquele momento específico. Não está alegando perfeição geral. Está dizendo que nessa oração específica, nessa causa específica, não há lef valev, não há duplicidade. O que você está ouvindo, Senhor, é o que realmente existe. Tem um detalhe arqueológico fascinante sobre as práticas jurídicas do Israel antigo que ilumina os versículos 1 a 5. No sistema judicial hebraico, o acusado podia apelar para o santuário, para a presença de Deus, como tribunal de última instância, quando os tribunais humanos tinham falhado ou quando a causa era tão complexa que nenhum juiz humano conseguia arbitrar lá com justiça. Em Êxodo 22 e Deuteronômio 17, a lei mosaica prevê exatamente esse tipo de apelação divina. O Salmo 17 é estruturado como uma dessas apelações formais. Davi está seguindo um procedimento legal reconhecido na cultura do seu tempo, mas levando esse procedimento ao nível mais alto possível, o próprio tribunal de Deus. Os versículos 3 a 5 são a apresentação da evidência de inocência. Davi descreve como Deus pode examinar o seu coração de noite e não encontrar iniquidade, como a sua boca não transgrediu, como seus pés seguiram as trilhas de Deus. E aqui é preciso o mesmo cuidado que tivemos no Salmo 7. Davi não está alegando perfeição teológica. Está dizendo que na situação específica de injustiça que enfrenta, o seu comportamento foi íntegro. Ele não fez o que os acusadores dizem que fez. E apresenta isso como evidência diante do juiz divino. E então vem o versículo 8. A joia do Salmo, guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. São duas imagens em sequência que juntas formam um dos quadros mais belos de proteção divina de toda a literatura bíblica. Primeiro o Ishon Bet Yain, a pupila do olho, o lugar de proteção instintiva e total. E logo depois, a sombra das asas. A imagem de uma ave que cobre os filhotes, com as asas abertas, diante do perigo. Em Deuteronômio 32, versículo 11. Deus é comparado a uma águia que agita o seu ninho, que paira sobre os seus filhotes, que estende as suas asas, os toma e os leva sobre as suas penas. Davi estava usando imagens que qualquer israelita reconhecia imediatamente do cântico de Moisés. Estava dizendo: eu preciso agora exatamente do que Moisés cantou que você fez no deserto. Os versículos 10 a 12, então, mudam o foco do salmo, da oração de Davi, para o retrato dos seus inimigos. E esse retrato é de uma precisão psicológica que surpreende. Eles fecharam o seu coração gordo, falam com arrogância pela boca, cercaram os nossos passos. Em hebraico, fechar o coração gordo descreve a insensibilidade espiritual de quem acumulou tanto de si mesmo que não há mais espaço para nenhuma realidade exterior. É o coração naval do Salmo 14, num estágio mais avançado. O orgulho que cresceu tanto que fechou completamente a capacidade de enxergar além de si mesmo. E então, o versículo 12 usa a imagem mais aterrorizante possível, como um leão que deseja a presa, como um leãozinho que se posta em lugares escondidos. O leão à espreita, quieto, paciente, esperando o momento exato. E depois desse retrato do inimigo, Davi faz algo que só a fé mais madura consegue fazer. Em vez de descrever como vai escapar ou como vai contra-atacar, ele simplesmente pede, versículo 13, levanta-te, Senhor, adianta-te a ele, derruba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada. Não é Davi que vai agir, é Deus. E Davi está tão convicto disso que pede com a mesma confiança com que se pediria a um pai poderoso para intervir numa situação onde você sozinho
não tem força. O versículo 14, então, faz uma distinção teológica que é de uma riqueza impressionante. Davi contrasta os homens do mundo que têm a sua porção nesta vida com aquilo que ele mesmo busca. Os homens do mundo estão cheios dos seus tesouros, seus filhos ficam saciados. Eles deixam o seu excesso para os seus descendentes. É a descrição de uma prosperidade completa e satisfatória dentro dos limites desta vida. E Davi está dizendo, isso não é o que eu quero, não é o que me basta. A minha fome é de outro nível. O versículo 8, guarda-me como a menina dos olhos. Aparece também em Deuteronômio 32, versículo 10, no grande cântico de Moisés, onde Deus é descrito como aquele que guardou Israel como a menina do seu olho no deserto. Davi estava citando, Moisés estava dizendo, o que você fez com a nação no deserto, faz com o indivíduo agora. A proteção que Deus exerceu sobre um povo inteiro durante 40 anos de deserto, Davi pede que seja exercida sobre ele nessa noite. E isso não é presunção, é fé que se apoia na história de Deus com o seu povo para fazer pedidos específicos no presente. E o versículo 15 tem um cruzamento com João capítulo 3, versículo 2, que vai arrepiar. João escreve, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. João está descrevendo o mesmo momento que Davi antecipa no versículo 15. O despertar na semelhança de Deus, o sábado completo, de contemplar a face divina. Davi não tinha a linguagem cristológica de João, mas tinha a esperança que João depois nomeou com precisão. O Salmo 17 e o João 3 juntos formam o retrato completo da esperança cristã. Não a sobrevivência, não apenas o céu como destino final, mas a transformação em semelhança a Deus. O sábado de ver a sua face tem também um cruzamento direto com o Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A bem-aventurança da pureza de coração é a antecipação do sábado do Salmo 17. Jesus está dizendo que o coração limpo, o coração taminho do Salmo 15, é o coração que está sendo preparado para a visão mais alta que existe. Ver a Deus e Davi naquela noite de perigo com os inimigos cercando a casa. Já estava olhando além daquela noite para essa visão. Isso é o que separa uma oração de desespero de uma oração de fé. A segunda tem um horizonte que ultrapassa a crise imediata. Me diga aqui nos comentários, qual é a sua oração da madrugada? Não a oração que você faz quando está bem e tem tempo e disposição. A oração que você faz quando é noite, quando o perigo está do lado de fora, quando as palavras saem cruas, porque não há energia para construir frases bonitas. Conta aqui embaixo, pau, que você ora quando está no limite. Porque o Salmo 17 nos mostra que exatamente nessas orações que a fé mais verdadeira se revela. O Salmo 17 começa no perigo da noite e termina na luz da manhã. Começa com os inimigos cercando os passos e termina com a face de Deus sendo contemplada. Começa com um clamor jurídico de inocência e termina com o sábado, a saciedade completa de quem finalmente vê quem estava sendo chamado durante toda a noite escura. E a imagem do Ishombet, Ain, permanece a menina dos olhos, o reflexo que você só enxerga quando está perto o suficiente para que o outro te veja de volta. Davi não estava pedindo proteção à distância, estava pedindo proximidade. Estava dizendo, fica perto o suficiente para que eu seja o teu reflexo, perto o suficiente para que o teu olho me cubra instintivamente, perto o suficiente para que quando o perigo vier, a tua asa já esteja aberta antes de eu pedir. Essa é a intimidade que Davi encontrou naquela madrugada com os inimigos do lado de fora, não a ausência do perigo, a presença de Deus dentro do perigo. E quando você tem isso, o sábado versículo 15 já começou, porque a saciedade de ver a face de Deus não começa apenas na ressurreição. Ela começa na madrugada mais escura, quando você abre a boca e a primeira palavra que sai é ouve, Senhor. No próximo salmo, tudo explode. O Salmo 18 é o maior salmo de Davi, um dos mais longos do livro inteiro, e foi escrito depois de uma das maiores vitórias da sua vida. Deus desceu do céu com trovões e relâmpagos para salvar um homem. E a forma como Davi descreve essa descida divina é uma das imagens mais cinematográficas e mais teologicamente poderosas de toda a Bíblia. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Curta e compartilhe. Isso me ajuda muito a continuar com a criação de vídeos como esse. Não perca o Salmo 18. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.